tudo que eu fiz foi muito bem feito. Perfeito, perfeito. Débora, você passou por algum problema de saúde? Conta um pouquinho pra gente sobre esse seu problema de saúde. Com 26 anos, com 26 para 27, eu tive um AVC. Primeiro, quando eu parei de circo, eu fui vender, como eu estava falando antes de começar a live, para vocês, eu me separei do meu esposo, que eu queria parar de circo, porque eu tinha 2 filhos, eu queria dar um futuro melhor para eles do que eu tive no circo. Aí eu parei de circo, me separei do meu esposo e comecei a criar meus 2 filhos. Para sustentar meus 2 filhos, como eu não tinha profissão, eu comecei a vender maçã do amor na rua, nas casas, por porta. Então, aí demorou um pouco. Aí eu acabei uns 3 anos sustentando meus filhos assim. Aí eu consegui um emprego, carteira registrada, que é o tal do CLT. Eu trabalhava num condomínio, num prédio. Eu era faxineira do prédio, não dos apartamentos. São 30 andares. Eu cuidava dos andar, que é o elevador social, né? Eu limpava o social, de serviço, as 3 garagens, S1, S2, que é solo, primeiro tal. Portaria, frente, eu limpava tudo. Não dentro dos apartamentos, fora dos apartamentos, tudo era a Débora que cuidava. Gerava lixo de todos os apartamentos, que era 30, tudo na cacunda, de 100 litros de cada apartamento. E aí, trabalhando, e eu voltei a estudar também, porque eu tinha parado por causa do circo muito cedo a estudar. Voltei a estudar. Eu queria uma profissão para os meus filhos ter uma vida melhor. Então eu saía de casa às 6 horas da manhã, chegava em casa meia-noite. E eu não sou muito de alimentação. Então eu batalhei muito, muito. Numa dessa eu tive um AVC. O AVC foi na cabeça, que a turma confunde AVC com infarto. Eu tive um AVC. Eu cheguei a trabalhar de manhã, falei pro meu patrão, nossa, eu já não tô legal. O meu encarregado, né? Quer dizer, né, patrão? Aí ele falou, preguiça de trabalhar. Eu falei, quem me dera. E fui pra batalha do dia a dia, que era 30 andares para subir escada, porque faxineira não se anda de elevador, faxineira se sobe de escada. Faxineira não pode ir no elevador social. Faxineira vai por escada. Tudo que você tem que fazer. E comecei a perder memória e tal. Mas eu avisei ele mesmo assim, com um pouco de preocupação, avisou uma irmã minha, caçula, que trabalhava. Eu arrumei um serviço para ela com uma pessoa na cidade vizinha, que nós nunca trabalhamos na cidade que nós moramos, nós trabalhamos na cidade vizinha, todas domésticas da minha cidade é assim, é na cidade vizinha, e ela avisou, ele avisou ela, só que ela não podia sair antes do horário também, porque ela era uma dona doméstica, ela só podia sair no horário do almoço. Quando ela chegou no horário do almoço dela, que ela fez o almoço para o patrão, tal, ela foi, pediu permissão, a patroa dela deu, ela chegou, me encontrou desmaiada, em coma, com a boca, que o AVC entorta, né? Isso aqui veio aqui, por isso que eu falo meio esquisito e meio rápido. E desmaiada. O que a minha irmã fez? Ela é mais nova que eu, né, caçula. Ela me colocou na cacunda, pois saiu quase 1 quilômetro, eu toda torta, porque o AVC você entorta. Me colocou dentro de um ônibus da cidade vizinha, nós viemos parar na nossa. Eu em coma, ela veio. O motorista já conhecia há anos, e ela também, porque doméstica acaba conhecendo os motoristas de ônibus. Aí ele deixou todo mundo na rodoviária e me levou para o hospital da minha cidade. Do hospital da minha cidade fui para outra cidade aí fui parar na UTI. Quando eu acordei, uns 15 dias, eu tava de cadeira de roda, sem movimentar esse lado total. Braço, perna, eu fiquei 4 anos cadeira de roda, sem andar, e com 2 filhos para criar. Graças a Deus. Lutei muito, porque os médicos falavam que eu nunca mais ia andar, que eu nunca mais ia falar. Isso eu tenho documentado.
E hoje eu ando, hoje eu faço tudo que eu quero. Tem algumas restrições na minha vida, mas eu vivo uma vida igual a de vocês, normal. Aí foi minha primeiro problema de saúde grave. Mas aí eu consegui vencer essa etapa. Meu Deus, forte, né? Essa parte a gente ainda não sabia, assim, totalmente da história, Não, né? então A parte a gente deixou pro final. Muito bem. Mas assim, você disse que essa foi a primeira etapa da doença. De uma das doenças. De uma das. Porque depois do AVC, a gente fica, quando você tem um AVC, para muitas pessoas que não sabem, você fica paralisa um lado do seu corpo. O AVC paralisa. Você tem AVC desse lado da cabeça, paralisa esse lado do corpo. Você tem AVC do lado esquerdo, paralisa o lado direito, entendeu? Paralisa membros também de dentro. Rim, do lado. Por isso eu acabei tendo, com mais anos passando tudo, eu tive infartos. Porque meu coração ficou muito fraco. E eu, como acabei de falar também, eu não sou uma pessoa de uma alimentação muito legal. Aí eu acabei tendo 3 infartos também. Porque eu acabo me forçando mais do que vocês. Porque eu tenho que me forçar muito mais do que os outros. Mas consegui também passar por 3 infartos. Fiquei em UTI, tudo. E estou aqui, viva. Consegui muita coisa. Primeira coisa que eu consegui, gente, para muitos é pouco. Uma mãe separada, estudar 2 filhos, pôr 2 filhos numa faculdade e fazer eles se formar, que é um sonho. E isso, quando eu fiquei na cadeira de roda, eu não me conformava quando eu tive o AVC. Porque eu tinha 2 filhos para sustentar, sem pensão, sem ajuda de governo, sem ajuda a não ser da Débora. Então eu sempre falava, eu vou sair dessa cadeira de roda porque eu tenho 2 filhos para sustentar e para criar. E eu não vou abandonar meus 2 filhos. E eu nunca abandonei. E eu formei meus 2 filhos com a glória de Deus. Eu tenho 2 filhos formados, 2 filhos abençoados, 2 filhos maravilhosos. Lutei muito, quase morri, mas eu venci. Essa etapa. Então, no caso, sobre a questão de saúde, essas foram as etapas que foram mais marcantes na tua vida? Sim, sim. Né? Teve o AVC, logo na sequência você foi para UTI, certo? Certo. E você teve mais algum problema de saúde além desses? Do AVC e dos 3 infartos? Isso. Sim. A fazer 2 anos agora, eu fui fazer uma retirada de um útero e por competência médica ela me perfurou o intestino. Em menos de um mês, não deu 20 dias, eu fiz 3 cirurgias. Fui parar 3 vezes na UTI. Eu tive 3 paradas respiratórias. Eu tive 3 paradas respiratórias, eu tive 3 crises. Eu só voltei porque Deus falou, não, ainda não vamos te levar. Então, ainda não é só hora. Então, minha vida é de batalha, é de luta, é de guerra. Eu guerrei, acho que todo dia. Eu tenho uma guerra por dia. Porque desde que eu tive o AVC, a minha saúde já não é mais igual a de vocês. Então, é bem frágil, porque o AVC judia muito dos órgãos da gente. A gente fica com muito rim, fígado, de um lado, ele fica, aí o outro lado tem que trabalhar muito. Então eu acabo sofrendo muito mais. Aí, como eu falei, eu fui tirar um probleminha no útero, eu fui tirar meu útero, a médica perfurou meu intestino, me costurou, mandou embora.
Com 7 dias eu voltei para lá com 41 graus de febre. Eu cheguei, internei, já fui direto para UTI, da UTI já fui direto para o centro cirúrgico, abri de novo. Aí abre a Débora de novo. Aí nessa que abriu, eu não tinha tirado nem o primeiro ponto. Aí eu tive de novo parada, tal. Vai, limpa, costura, cola o intestino, volta pro quarto, pra UTI. Fiquei na UTI 5, 6 dias, vou pro quarto, fico mais, volto pra casa. Deu outra infecção Generalizada. Isso. Só que Deus foi maravilhoso. Deus não me levou. Volta a Débora pro hospital, abre tudo de novo, faz limpeza. E vou ter que fazer outra por causa disso. Daqui a um tempo, estão esperando, porque foi 3. Você que é mulher, você não, Rose, que você é nova, mas a Ingrid já teve filho. Acho que, não sei se é cesárea, nunca conversei com você. Eu fiz 3 cortes, que é tipo uma cesárea, no mesmo lugar. 3. Então, para fazer outra, eles estão esperando melhorar. Emenda, né? Isso, para poder fazer a outra, para limpar de novo. Só para afirmar assim, mais ou menos, né? Eu entendo porque eu passei por algo próximo, mas a minha mãe, né? Vou pegar minha mãe como exemplo. Minha mãe teve 3 cesáreas. Sendo que a minha mãe também ela teve algumas percas, né? Aquelas coisas instantâneas, que eu acho que algumas pessoas vão entender. Que a gente tem um pouquinho. Como é que eu posso dizer? A gente é apto em falar algumas frases, né? Algumas palavras. Mas acredito que algumas pessoas vão entender. Acho que algumas mães, né? Talvez tias vão se identificar. Ou porque já passaram por algum processo. Porque eu creio que tem muitas pessoas que não passaram por uma cirurgia, mas não só em recorrente a uma gestação. Mas já passaram por outras situações. Eu mesmo já conheci pessoas que já fizeram 7 no mesmo local. E fica fino, o tecido ele fica muito, muito frágil. E aí tem que ter aquele tempo da melhora. Né? Porque se não tiver melhor, o tecido ele cede, ele não consegue. Ele vai ficando cada vez mais lá, no mesmo local, e vai afinando, quando não tem mais onde. Né? Tem que particularmente localizar um outro local aproximado, mas aí sabe mais ou menos como fica a estria, né? Ela vai a camada, né? Fica igual uma árvorezinha, né? Isso? E aí tem que ver um local mais próximo daquilo, porque senão não é possível realizar a operação. E às vezes, falando aqui um pouquinho do SUS, ele é um pouquinho mais judiado sobre essa questão. Quantas pessoas não passam pelo SUS, que não tem condição de pagar um plano de saúde, e aí tem que esperar meses, né? E quando espera meses para uma consulta, é mais meses para poder, né, fazer lá o seu exame. Aí é uma espera muito longa e isso vai se agravando a situação de saúde. Isso é um ato muito sério. Por isso que eu resolvi fazer umas perguntas, mesmo sendo da Rose, mas porque eu lembro que aqui a gente, como já se conhece, você já falou de algumas partes da sua vida em questão de saúde, e outras a gente está descobrindo agora, como as meninas estão ali. Meu Deus! Não sabia disso. Ninguém sabia nem que tu era circense, mulher. Incrível, nem sabia disso. É porque tem muita gente que pensa que eu tenho vergonha de falar. Porque tem gente que tem vergonha sim. Não vou falar pra você que é mentira, que não tem. Eu não. Eu tenho orgulho Tá certo. de falar que eu fui circense. Eu tenho, até meus irmãos não falam muito, não. Mas eu tenho. Eu tenho orgulho de ser circense, ter nascido e me criado dentro de um circo. Porque também faz parte da tua história, né, Débora? É verdade. Isso Sim. faz parte, tá no teu sangue, no sangue do teu Eu pai. acho que, vou falar pra teu você que se avô. eu não tivesse saído do circo, muita coisa não tinha acontecido na minha vida, como AVC. Porque minha vida era mais calma, mesmo a gente batalhando muito, porque o circo era bem... gente de circo era bem... Tinha muito preconceito. Mas a gente vivia muito melhor do que um CLT. A gente... Não que eu tô falando mal, gente. Entenda. Mas depois que eu fui sair de circo, viver minha vida que eu vivo hoje, eu queria estar na vida do circo que eu tinha antes. Mesmo com os preconceitos, que mulher de circo
não presta, essas coisas. Eu sou muito grata à minha vidinha de circo. Mas é porque isso marcou tua vida, Débora. E algo quando marca, por mais seja boa ou ruim, a gente traz como lembranças. Não tem como apagar o que se foi, o que se passou. Faz parte de ti. Tá no teu DNA, no DNA do teu pai. Como você mesmo disse que você foi pro circo através do seu pai. Não é verdade? Meu pai com 10 anos fugiu de casa Vai pro circo. pra ir pro circo. Aí ele passou na cidade da minha mãe, conheceu minha mãe. Minha mãe foi embora com ele, estão até hoje juntos, faz 57 anos, os meus velhinhos estão juntos. Minha mãe tinha 15 anos, mesmo sendo uma palavra errada aqui, TikTok não condena não, tá? Porque cada um casa com a idade que tem. Naquela época deles era a época deles, nossa, agora é outra. Eles casaram muito, meu pai já era mais velho, minha mãe tinha a idade que eu falei já, não vou falar de novo. Casou, estão até hoje. Os velhos estão juntos até hoje. São meus velhos. São meus dois velhos. Estão juntos até hoje. E eles eram empregados primeiro. Primeiro, meu pai era empregado de circo. Aí minha mãe é uma pessoa muito cabeça, uma capricorniana. Muito, sabe? Ela foi juntando o dinheirinho dela e comprou o circo nosso. Não existia nós, existia só meu pai e minha mãe. Aí que foi existindo nós. Aí filho foi vindo, aí que o circo nosso era circo só de família também. Não tinha gente, tinha uns 3, 4 estranhos, mas era só família. Meu tio, minha mãe, o irmão da minha mãe, que é meu tio, só família. Meu pai não, minha mãe e meu pai não aceitavam estranho, porque era só os filhos. Então, porque era um circo circense que antigamente chamava Mambembe e tal. Era assim. Ela é muito forte, ao mesmo tempo que quem olha assim pensa, meu Deus, ela passou por tudo isso, ainda estava no circo. Né? Hoje a gente entende muita coisa. Hoje eu e a Índia, eu acho que a gente entende muita coisa. Entendeu? Sobre a sua história, sobre a sua vida. O nome disso se chama superação. Se chama força de vontade. Tá. E Débora, o que te motiva? Mesmo nesses dias difíceis. Porque tu disse que tu passou por uma recorrência de doenças. O que te motivou? Meus filhos. Os teus filhos? É assim, Rose e Ingrid. Sabe por que eu falo? Não só meus filhos, com a minha família, mas eu fui mãe, tipo assim, mãe e pai. Eu sempre vivi, eu queria que meus filhos tivessem profissão, tal, eles têm. E eu sempre vivi pelos meus filhos. Depois que eu parei o circo, eu era pelos meus filhos. Muitos para falar errado, mas não. Eu queria dar o de melhor para meus filhos. Porque era eu. Então, meus filhos sempre foi o meu. Eu falava, não. Eu tenho que sair da cadeira de roda porque eu tenho 2 filhos para criar. Eu tenho que lutar porque eu tenho 2 filhos para criar. Eu tenho tudo. Eu tenho família. Eu via meu pai, que meu pai é um senhor de idade. Meu pai nunca parou. Hoje sim, lógico, tem 87 anos e tal. Mas meu pai, ele vendeu maçã do amor comigo. Eu era para criar meus filhos e meu pai, porque meu pai não tinha, nós era de circo, nós não tinha profissão. Então eu tinha que sustentar. Então, meu escudo, acho que minha fortaleza é meus filhos e minha família. Acho não, é meus filhos e minha família. Meus filhos, porque é eles que eu tenho, 2 um casal. Então, eu falo assim, direto, pra mim, quando eu tô passando por algum mal. Opa, tem aqui o Thiago, Benjamin, que é meu neto, Gabriele pra você cuidar ainda. Então é isso que eu vivo.
E tem minha mãe e meu pai que são mais idosos, que eu tenho que estar ajudando. Meu pai tem 87, minha mãe tem 70 e... Meu pai tem 83 e minha mãe tem 72. Então eu tenho que cuidar dos meus velhos. Entre aspas, no que eu posso também, que eu não tenho uma saúde boa. Não vou mentir para vocês que eu sou uma excelente filha para tudo. Em que eu posso ajudar eles, eu tô sempre presente. Porque no que eu não posso, eu não vou mentir. Eu não faço. Eu faço o que eu posso. Como eu ajudei minha mãe e meu pai, assim, entre aspas, aposentar minha mãezinha, principalmente. Minha mãe, ela sempre trabalhou no circo e tal. E quando nós paramos, quando eu parei tudo, eu fui atrás de aposentar minha mãe. O que é atrás de aposentar minha mãe? Atrás de arrumar advogado. Ela, não vou conseguir. Falei, se ela vai, eu fui atrás, que é meu advogado até hoje, ele aposentou minha mãezinha. Então, pra mim, isso é uma luta que eu ganhei. Pra mim, uma vitória. Aposentar minha mãe. É uma vitória. Não fui eu, foi Deus em primeiro lugar, mas porque eu queria. Ela tinha muito medo. Falava, não vou conseguir. Eu ajudava ela no que ela tinha que falar lá pro juiz, explicava, mãe, assim que a senhora fala com o juiz. Só não tem que arrumar palavras, só tem que ser a senhora.